Na mensagem passada nós estávamos trabalhando a respeito do que era agradar a Deus, e o apóstolo Paulo ali nos chamou a atenção, dizendo que nós devíamos viver de maneira a agradar o Senhor. E quem lembra qual era a maneira de agradar o Senhor pelo qual ele nos chamou ali? De que maneira que nós devemos viver para agradar o Senhor? Que nós venhamos ter uma vida santa, viver em santidade. Esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. E de maneira específica ali ele tratou a respeito da sexualidade, abster-se da imoralidade sexual. E nós tratamos ali naquele contexto onde eles viviam, no contexto grego, onde havia muita imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo estava só relembrando aquilo que ele já havia ensinado. Então, de que maneira vocês devem viver para agradar a Deus? Viver de maneira separada para Ele, de maneira santa, porque Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, amém? E aí ele fala que nessa nossa vida em sexualidade nós devemos se abster da imoralidade, ou seja, o padrão que não está dentro do relacionamento de casamento, todo o padrão sexual que está fora disso é considerado imoralidade sexual. E aí nós falamos ali de vários pontos. Se você que não assistiu a mensagem passada, eu convido você a assisti-la, porque tem muitos pontos importantes ali, enfim. Mas ele falou que nós devemos ter uma responsabilidade pelo nosso próprio corpo. Ele não chamou nós mudar a sociedade, apesar de nós podermos ser um instrumento de Deus para que Deus nos use para mudar, assim como Deus trouxe avivamento em muitas épocas, onde cidades mudaram, governos mudaram, vilas mudaram, igrejas inteiras mudaram, mas a responsabilidade aqui é cada um controlar o seu próprio corpo. Para não ficar aquela desculpa, mas todo mundo faz. Não, todo mundo faz não. Nós somos seres indivíduos diante de Deus, nós vamos prestar contas. E ali nós aprendemos que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, templo do Senhor, algo consagrado. Ele nos comprou, Ele nos lavou e remiu. Por isso que Romanos 12 fala que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele fala que aqueles que vivem na imoralidade, eles se entregam à imoralidade, são aqueles que não conhecem o Senhor. Por isso que a exortação é: não vivam como aqueles que não conhecem o Senhor. E fala ali que Deus vai punir essas ações, aqueles que vivem na prática do pecado, porque aqueles que vivem na prática do pecado não viram e nem conhecem o Senhor, amém? Hoje nessa passagem o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui a respeito, nessa mensagem de hoje, sobre o consolo e sobre a exortação. Então ele vai trazer uma palavra de consolo, e provavelmente algo estava acontecendo naquela igreja para que Paulo escrevesse isso, e também uma exortação. Apesar ali daquela comunidade ali ter uma fé frutífera, um amor que se esforçava e uma esperança viva, havia uma inquietação no coração dos membros daquela comunidade. Talvez não todos, mas para Paulo estar escrevendo isso aqui, nós já sabemos que Timóteo é enviado àquela igreja, depois ele volta, traz boas notícias, e provavelmente essas dúvidas que eles tinham no coração, essa inquietação, quem traz é Timóteo para eles. É como se ele falasse: Timóteo trazendo a notícia: Paulo, a igreja sim, ela é uma igreja que tem uma fé abundante, frutífera, ela tem um amor que se esforça, ela tem uma esperança na volta de Cristo, mas eles têm alguns problemas. Um deles era a sexualidade, e aí Paulo já tratou no capítulo anterior. Mas o outro aqui, a outra inquietação, parece que é a respeito daqueles que morreram. Por isso que Paulo vai tratar aqui, primeiro ele vai falar do consolo, e ele começa no versículo 13 dizendo: irmãos, não queremos que vocês sejam o quê? Ignorantes quanto aos que dormem. Então você percebe aqui que havia uma inquietação quanto aos que dormem. E a ideia da ignorância, quando ele fala que não deva ser ignorante aqui, é alguém que não sabe a respeito de algum assunto. Não uma pessoa que não sabe nada, ignorante de tudo, como nós conhecemos o termo, mas ela não sabe a respeito de algum assunto, ou tem um entendimento equivocado a respeito de algo. Então provavelmente eles tinham um conceito equivocado a respeito, ou eles não tinham um conhecimento nenhum a respeito disso. Quando ele falou da sexualidade, quando ele falou da imoralidade, ele falou assim: olha, eu quero de novo bater na tecla da maneira que vocês devem viver. Ou seja, Paulo já havia instruído, não era uma novidade. Mas nesse caso aqui parece que ou havia uma falta de entendimento, ou Paulo não tratou de maneira assim específica o que ele vai tratar aqui. Por isso que ele fala: olha, vocês não devem viver de maneira ignorante. A ignorância aqui, queridos, concernente à nossa vida espiritual, ela sempre vai trazer algum dano para nós. Porque o povo padece por falta de conhecimento.
Talvez você tenha uma fé genuína em Jesus Cristo, mas quando você tem um conceito de um assunto errado, talvez você vai viver uma vida desgastada. Talvez a sua fé genuína, você crê no Senhor Jesus Cristo, mas isso pode atingir a sua vida. Quando nós temos um conceito errado da vida cristã em algum ponto essencial, nós podemos aí sofrer, isso pode afetar a nossa maneira de viver. E provavelmente, pelo que Paulo vai falar aqui, esse assunto que estava trazendo inquietação, de alguma maneira era uma igreja que nós já vimos que é uma igreja cativante, mas em algum ponto estava trazendo uma inquietação. E que o Paulo vai trazer para nós aqui, que era uma falta de entendimento. Se eles tivessem o entendimento correto daquilo ali, eles poderiam se libertar dessa inquietação. E aí ele vai dizer aí no versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes enquanto aos que dormem. Na minha versão fala os que dormem. Alguma versão diferente? Morreram. Que morreram. Já tem a tradução aqui. Que versão que é a sua, irmã? NVT? Da NVT já fala morreram. Quem tem a século 21 vai falar faleceram. Então não queremos que você seja ignorante quanto àqueles que morreram, que faleceram. É isso que ele vai tratar, aqueles que dormem. Então nós lemos essa versão principalmente para falar, mas só os que dormem, ele tira uma soneca? Não, é os que morreram, tá bom? Porque eles deveriam ter o entendimento desse correto. E ele vai falar ainda no versículo 13, para que não entristeçam como os outros que não têm o quê? Esperança. Então o propósito para que eles tivessem o entendimento é para que eles não vivessem de maneira assim, entristecer o seu coração ao ponto aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Então olha só, eu vou trazer um entendimento para você com o propósito, para que vocês não fiquem tristes como quem? Como aqueles que não têm esperança nenhuma. Olha só que interessante aqui. Então olha só, os cristãos de Tessalônica aqui, eles estavam entristecendo por quê? Porque eles viviam numa expectativa, naquele desejo ardente de que Cristo voltaria a qualquer momento. Lembra que nós tratamos de pessoas que tinham esse conhecimento e deixaram o trabalho e começaram a viver de maneira ociosa? Porque Cristo já está voltando, vamos abandonar o trabalho e vamos viver de qualquer maneira. Paulo fala, não, vocês precisam trabalhar e comer com as próprias mãos. Mas aqui também havia uma inquietação, porque eles estavam na expectativa, e você vai ver isso diante da carta, que Jesus Cristo estava para voltar a qualquer momento. Aí só que acontece, pessoas morreram na comunidade. Ou entes queridos que haviam colocado a fé em Jesus Cristo, entregado toda a sua vida a Cristo, mas eles morreram. E aí começou a entrar no coração deles uma dúvida, peraí, mas Jesus Cristo está voltando, e esses que morreram, o que vai acontecer com eles? Porque a expectativa deles é essa volta de Cristo, a esperança, eles viviam à luz disso. Por isso que eles viviam de maneira intensa. Quando você vai ver esta igreja, estudar o contexto dela, ela tinha menos de 1 ano de convertida, mas era uma igreja que era modelo para as outras igrejas ao redor. Olha só a fome que essa igreja tinha, a maneira que elas viviam, que as pessoas vinham na região, e a maneira que eles viviam. E ele fala aqui, que eles não deveriam entristecer por aqueles que haviam partido, porque é normal e é comum. Eu não sei se você teve a experiência de perder um ente querido, é algo triste no nosso coração. Não vou falar que a gente vai perder um ente querido e a gente vai dar uma gargalhada, vai sorrir, porque a morte para nós não é natural, e ela não vai ser. A morte ela acontece por causa do pecado. Então não é algo natural para nós. E a morte ela traz uma tristeza, mas a ideia aqui, queridos, dessa tristeza pelo qual Paulo vai falar, a ideia aqui é que eles viessem trazer uma aflição sobremaneira, que viesse trazer uma inquietação. Sabe aquela tristeza de amargura que você vai perdendo as forças e você já não encontra sentido nenhum na vida? Essa aqui é a falta de esperança que aqueles que não conhecem a Cristo têm. Não vê mais uma luz no fim do túnel. Simplesmente a morte é o final de todas as coisas. E muitas pessoas, até no século 21 que nós vivemos, pensam assim, né? Viva bastante nessa vida porque não sabe o que vai ser do lado de lá. Mas Paulo fala, vocês não devem viver ignorantes assim, como aqueles que não conhecem a Cristo. E não viver com essa tristeza ao ponto de afligir você. Ele não está falando de uma tristeza que nós temos o luto. Uma tristeza porque o próprio Jesus chorou quando viu ali, Lázaro. A morte nos incomoda porque não é natural. Mas ao ponto de perder a esperança, é isso que Paulo vai tratar aqui. É isso que ele vai dizer ainda no versículo 13, no final, como aqueles que não têm a esperança. A exortação de Paulo aqui é que nós não viéssemos ter uma falta de entendimento, como se nós não conhecêssemos a obra de Deus. Uma obra completa de Deus. E aí nós vamos aprender aqui, olha só o que diz Efésios no capítulo 2. Vou pedir para o nosso irmão Abner ler para nós. Versículo 12, olha só como que viviam aqueles homens que não conheciam
ao Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, irmão Abner, versículo 12, por favor. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Uau! Ele está se dirigindo aqui aos gentios que haviam se convertido ao cristianismo lá em Efésios. Ele fala, olha, naquela época vocês estavam sem Cristo. E aí ele vai agora tratar aqui, ó, separados de Israel, que era o povo da aliança, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Então o homem que vive sem Cristo, ele não tem esperança. A esperança dele está aqui, ele vive na incerteza, ele não tem certeza de muitas coisas. E muitas vezes nós cristãos, por não ter assim o conceito correto, o entendimento correto, nós vivemos afligidos. E parece que nós muitas vezes vivemos sem falta de esperança nenhuma. Por isso que muitas coisas na vida ainda nos afligem ao ponto de questionar a Deus, ao ponto de muitas vezes achar, mas não compensa mais ser cristão. E vai criando uma tristeza. Obviamente que a tristeza que esses homens estavam passando é o que vai acontecer com aqueles irmãos que se converteram ao cristianismo, mas agora eles foram. E nós estamos esperando que Jesus irá voltar. O que vai acontecer com ele? Ele fala, olha, não viva como aqueles que não têm o quê? Esperança. Queridos, a parte do cristianismo não há esperança nenhuma para o homem, segundo a Bíblia. A parte do que a Bíblia nos diz, não há esperança nenhuma, e nós vamos ver isso daqui. Paulo vai trazer isso. Olha o que ele vai dizer no versículo 14, se você saiu de lá. Versículo 14, olha o que ele vai dizer lá. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou dormem, ou morreram, ou faleceram. Olha o que ele vai apelar para a nossa fé. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, essa doutrina da morte e da ressurreição foi ensinada pelo apóstolo Paulo quando ele chega em Tessalônica. Se você aqui quiser, anote, está em Atos no capítulo 17, versículo 3. Então Paulo, quando ele chega em Tessalônica, ele fala a respeito da doutrina da morte e da ressurreição de Cristo. E aí agora ele fala, ó, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que ele trará. Mediante ele trará aqueles que já morreram, aqueles que dormem, aqueles que faleceram. Essa doutrina já havia sido pregada. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim, tão certo como Jesus morreu e ressuscitou, essa mesma certeza Deus trará aqueles que já morreram com ele. Então ele quer trazer, vocês não creem, em outras palavras, você não crê que Jesus morreu e ressuscitou? Essa é uma fé essencial que nós temos que ter, amém? Porque se Jesus não morreu e ressuscitou, nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Se Jesus só apenas morresse, não ressuscitasse, não havia esperança para ninguém. Olha só, abra comigo 1 Coríntios capítulo 15, é isso que vai dizer o apóstolo Paulo de maneira mais completa lá. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 19 ao 23. Vou pedir essa leitura para o irmão Daniel. 1 Coríntios capítulo 15, irmão Daniel, do verso 19 ao 23, o que vai dizer aí? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Pode seguir até o 23. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Bom, aqui está de maneira bem clara. Ele fala assim, olha, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais indignos, os mais miseráveis, outra palavra vai dizer, de todos os homens. Se Cristo veio e morreu para que a gente tivesse a esperança, a única vida, e quando a gente morresse acabou tudo, ele fala que nós somos os mais dignos de compaixão. E aí ele vai dizer, mas de fato, se Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Quem que esse é um só homem que veio à morte? Adão. E aí ele vai traçar aqui, olha só, e por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Meio de quem? Jesus Cristo. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão o quê? Vivificados.
mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, sendo ele a primícia, e depois o quê? Os que ele pertence. Então a nossa esperança é que Cristo ressuscitou. Se ressuscita Jesus, ressuscita todos aqueles que estão nele, amém? Essa é a nossa esperança. A esperança do cristão é essa. Então olha só, ele está falando lá, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai trazer todos aqueles que morreram com ele, amém? A nossa esperança dos cristãos são essa, querido. Por isso que nós podemos se entristecer, sim, porque a saudade fica, as lembranças ficam, isso é natural do ser humano, isso é uma demonstração de carinho, de amor, mas não falta de esperança. A morte do cristão tem que ser um até logo. Daqui a pouco nós nos veremos. E é isso que Paulo vai trazer aqui. Olha só, Cristo morreu e ressuscitou. Ele vai trazer tudo aqueles que morreram. E o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, 19 a 23, fala sobre isso. Cristo é a primícia. Cristo é aquilo que vai acontecer conosco. Cristo, ele morre e ele desce pelos nossos pecados. Morremos com Cristo, mas Cristo, ele ressuscita. Ele está vivo, amém? E a nossa esperança é que Cristo vive e nós estaremos com ele. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A única garantia que nós temos que nós ressuscitaremos é porque Cristo ressuscitou. E aí essa ideia aqui que ele diz, que ele fala que o corpo dorme aqui, essa expressão não é trazida para a alma, tá? Não é o sono da alma. Não é aquela ideia que nós morremos e vamos estar dormindo, né? Simplesmente dormindo um sono até a segunda volta de Cristo. Não é essa a ideia. A ideia é que é somente do corpo. O espírito, ele vai para Deus. E essa ideia é justamente quando o bandido lá da cruz, em Lucas, no capítulo 23, 43, quando ele fala, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo. E o paraíso não é o túmulo, amém? Você acredita nisso, né? Porque se o paraíso fosse o túmulo, hoje estarás comigo no paraíso, então Cristo também está lá. Mas ele fala que estaria com ele de fato. Então o nosso corpo dorme. Por que ele fala algumas versões que dorme? Porque a ressurreição é o despertamento do corpo. Ele está descansando, o corpo está descansando, a alma já foi para Jesus, mas esse corpo que dorme um dia será o quê? Despertado. No verso 14 deixa claro aí que Cristo em sua vida cuidará também das vidas daqueles que se converteram a ele. É o que ele vai dizer no versículo 14. Quando ele voltar, ele vai vir com os seus santos. E esses corpos que ele usa a metáfora que dormem, um dia estarão despertos. Jesus chamará esses corpos. E nós vamos ver a maravilha disso. Olha só, como ele trata a morte para nós. Dorme. Lembra daquela menina que havia morto? E Jesus fala, não, só está dormindo. Lázaro também, ele tratou a mesma coisa. Não é dormindo que está dormindo de fato, mas ele está morto, mas eu vou despertá-lo. É a ideia aqui para nós, eles dormem, mas um dia Jesus vai despertar esses corpos, amém? Olha lá, se você saiu do texto, versículo 15 ao 17, então o apóstolo vai dar detalhes de como isso acontecerá. Então Jesus Cristo, nós cremos que ele morreu e ressuscitou, e ele é a nossa única esperança, amém? Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Os corpos dormem, um dia Jesus vai trazer esse corpo de novo, vai despertar esse corpo de novo. E agora a partir do versículo 15 ao 17, aqui o apóstolo Paulo vai trazer os detalhes de como isso vai acontecer. Olha só o que vai dizer no versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. A ideia aqui é, nesse verso, queridos, que no retorno de Cristo aqui, nós que vamos estar vivos aqui, não vamos ter nenhuma vantagem sobre aqueles que já morreram. Porque eu acho que a inquietação, a partir do versículo 15, começa a nos dar uma ideia do que estava acontecendo ali dentro daquela comunidade, com aquelas pessoas que estavam se questionando o que aconteceria com aqueles que morreram antes da volta de Jesus. Talvez é assim, eles não vão ver aquela glória, aquela maravilha. Será que eles estão em desvantagem? Ou poderia ser, alguns comentaristas creem, será que era algum pecado, por isso que eles não vão ter essa oportunidade? Aí ele fala assim, de maneira nenhuma, dizemos a vocês que pela palavra do Senhor, os que estivermos vivos, ele fala aqui, nós ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos. Nós não vamos na frente dele, nós não temos vantagem nenhuma. E ele quer mostrar assim, então vocês estão achando que esses que morreram estão em desvantagem? Ou sei lá, eles vão perder alguma glória, ou eles têm algum pecado, o que aconteceu? Então o apóstolo Paulo fala assim, de maneira nenhuma, certamente não precederemos os que já morreram.
Nós não estamos, nós que estivermos vivos, olha só, o apóstolo Paulo acreditava que mesmo ele, se incluindo aqui, ele achava que ele estaria vivo quando Jesus voltasse. Nós, se estivermos vivos naquele dia, não temos vantagem nenhuma, e ele vai mostrar isso para nós no versículo 16. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor fará o quê? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão o quê? Primeiro. Olha só quando ele fala que não tem vantagem nenhuma, muito pelo contrário, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro do que aqueles que estão em vida. Ele fala assim, olha, ao soar da trombeta, a ordem de Deus. Olha que interessante, a ideia de ordem aqui é de um comando. É como de um comandante para um soldado. Sabe aquela ideia do comandante que dá uma ordem, um soldado prontamente ele está ali, pronto para obedecer a ordem? Ele fala assim, ó, com um comando de voz, em outras palavras do Senhor, e com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. No Antigo Testamento aqui, queridos, a trombeta, ela era um tipo de chofar. Já ouviu falar do chofar? Um chifre de animal. Até algumas comunidades hoje tocam o chofar, né? Bom, enfim. Né? Então esse chofar ele era tocado para chamar a assembleia do povo de Deus para se reunir para alguma assembleia solene. E essa espécie que ele fala, dada a ordem do Senhor, esse arcanjo, uns creem que é Miguel, porque é o único arcanjo que é nomeado que a gente consegue ver lá em Judas, no versículo 9, que vai estar lá Miguel. Não sabemos se é Miguel. Enfim, uns creem que é Miguel que vai tocar ali com essa voz do Miguel, e essa trombeta de Deus ela soará. Chamando a assembleia. No Império Romano essa trombeta era utilizada para anunciar a chegada de alguém importante. Olha só que interessante, no Antigo Testamento o povo de Israel tocava essa trombeta para chamar o povo para uma convocação, para uma assembleia do Senhor. Já no Império Romano fala que essa trombeta era utilizada quando estava se apresentando alguém importante entrando. Quando esse alguém importante tocava, eu fico imaginando aquelas pessoas todas, né, na sua postura de reverência porque está entrando. Agora você imagina aqui quando aquela trombeta tocar, o Senhor dos Senhores, dos reis descerá do céu. É como se aquela trombeta estivesse anunciando a chegada da maior autoridade do universo. Ele virá ao nosso encontro. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. A voz de comando, quando ele falar, quando ele der a ordem, é agora. E aí fala que a voz do arcanjo e a trombeta soará. Eu creio que vai ser um evento assim, que todos ouvirão. Né? Isso aqui vai mostrar que parece que é algo visível, não é algo secreto. Né? Aquele filme Deixados para Trás, sumiu o piloto, sumiu, né, tá dirigindo o carro. Fala que vai ser algo sonoro. Há uma convocação aqui, a trombeta tocará, o arcanjo com a voz dele anunciará. E aí fala que aqui o próprio Senhor, não são anjos que descerão, o próprio Senhor, assim como eles tocavam a trombeta e a autoridade entrava no contexto romano, quem vai entrar em cena para que todo o universo veja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? É o que vai se cumprir o que está dito lá em Atos, no capítulo 1, versículo 11. Olha o cumprimento dessa passagem. Quando Jesus é assunto aos céus, depois de morrer e ressuscitar, ele sobe aos céus, e olha só o que acontece ali. Que lhe disseram ali, dois homens de brancos que apareceram ali: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Então a volta de Jesus seria algo visível, porque aqueles homens ficaram impressionados, porque diz que Jesus começa, depois de dar ordem para eles, ele começa a ser assunto aos céus até que ele vai desaparecendo, e dois homens de branco aparecem. Por que, Galileus, vocês ficam olhando assim, como se estivessem impressionados com o que está acontecendo? Lembre-se, em outras palavras, esse mesmo Jesus que você está vendo subir, ele vai descer da mesma maneira. Vai ser algo visível. Esse será o cumprimento do que aqueles homens de branco disseram ali. E aí ele vai dizer aqui, olha, sabe o que vai acontecer ali? Os mortos ressuscitarão primeiro. Na vinda de Jesus, a sua ordem, a trombeta de Deus, aquele Senhor descendo como a maior autoridade do universo, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro. E aí nós veremos o Senhor. Olha só, sabe aquele Jesus que você ama? Eu já tenho falado isso numa das pregações. Quem já viu Jesus aqui pessoalmente, assim, já via assim, Jesus?
Mas você ama Ele, amém? Olha só que coisa maravilhosa, você ama um Jesus que ainda você não viu, a não ser com os olhos da fé, amém? Mas um dia você o verá. Um dia Ele voltará, um dia os seus olhos contemplará a maravilha do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele diz ali no versículo 16 que os mortos vão ressuscitar primeiro. Olha só que maravilha, querido. Por isso que nós que estivermos vivos não vamos preceder os que dormem. Olha que evento maravilhoso. Os túmulos serão abertos. Aqueles túmulos serão abertos e os corpos terão que vir. É claro que nós vamos ver que não são os mesmos corpos. Os corpos voltarão. Sabe aquelas pessoas que vocês vê noticiário que nunca mais ouviram falar, elas simplesmente desapareceram? Se elas forem um cristão aqui, elas vão ressuscitar para o Senhor. Claro que aqui o objetivo meu não é falar de toda a ressurreição. O apóstolo Paulo está tratando de um assunto. Quando você vai ler o julgamento e outros aspectos da ressurreição, todos ressuscitarão. Uns para o juízo e outros para receber a coroa da justiça. Mas aqui ele está tratando somente dos cristãos, aqueles que desapareceram, aqueles que morreram em Cristo. Os túmulos serão abertos e devolverão os seus mortos. E olha só o que vai dizer no versículo 17, é como se o apóstolo Paulo, depois de falar que esses mortos ressuscitarão, o Senhor descerá do céu, é como se ele falasse assim, digo mais. E de repente esses irmãos nem estavam preocupados com isso aqui, com essa informação. E aí no versículo 17 ele vai dizer, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para um encontro com o Senhor, na onde? Nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É como se o apóstolo Paulo falou, eu vou consolar o coração de vocês pela ignorância, pela falta de entendimento correto do que aconteceu com eles. Eles não vão, vocês não estão em vantagem com eles, muito pelo contrário, eles vão ressuscitar primeiro. Eles já estão com ele, o seu espírito. Mas a voz de comando dele, naquele dia que ele voltará, a terra vai ter que devolver esses mortos. E digo mais, depois nós que estivermos vivos, ele fala assim, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para um encontro com ele nos ares. Ou seja, queridos, aqueles que estiverem vivos não experimentarão a morte. Olha só que coisa maravilhosa, não experimentarão a morte, mas não há vantagem sobre isso. Por isso que ele está falando, aquele morreu, não tem vantagem nenhuma. Por quê? Olha o que vai dizer no final do versículo 17. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse estaremos com o Senhor para sempre, agora ele está incluindo aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar e aqueles que já partiram. Então olha só, aqueles ressuscitam primeiro, mas nós vamos ser transformados e encontraremos com ele nos ares. Mas aqui olha o que ele diz no final, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, olha só o que vai dizer lá, versículos 51 e 52, vou pedir essa leitura para nossa irmã Eliette, está lá no fundo, quietinha. Dai Jogo. Dai Jogo. Thaís, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, irmã Thaís. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Então você vê que essa informação aqui Paulo tratou em outra igreja e não tratou aqui, porque Paulo também não está interessado em tratar todos os detalhes. O que ele queria era consolar o coração daqueles irmãos, dizendo, olha, os mortos, eles vão ressuscitar, Deus trará com eles. Mas quando você vai para 1 Coríntios, ele vai falar de um mistério, ou seja, que Deus havia revelado ao apóstolo Paulo. Você não vai encontrar em lugar nenhum das escrituras, somente aqui. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Ou seja, nem todos vão morrer na segunda vida. Esse é o mistério. Nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Irmãos, eu não sei como será, mas parece que vai ser algo muito rápido. Porque ele fala que num abrir e fechar dos olhos nós vamos ser transformados. Os corpos daqueles que estão vivos vão ser transformados. E aí ele traz aqui um exemplo de que é um abrir e fechar dos olhos para falar que algo vai ser muito rápido nesse dia que vai acontecer. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então não é o mesmo corpo. Aqueles mortos vão ressuscitar, mas com corpos incorruptíveis,
corpos que não sofrem mais o castigo do pecado. E nós que estamos com esse corpo na miséria, é esse corpo que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares? Não, corpos transformados. Olha só o efeito da cruz, a graça de Deus transformadora em nós, que o apóstolo Paulo ele traz lá em 1 Coríntios. E olha só, o mais maravilhoso disso aqui, queridos, já é maravilhoso você entender essa notícia de que aqueles que partem em Cristo Jesus é só um até logo. Mas o mais maravilhoso dessa passagem, se você saiu do versículo 17, ele fala que nós estaremos com o Senhor para sempre. Olha só, nós vamos, o que ele quer dizer aqui? Nós vamos sim se encontrar com esses entes queridos, vai ser bênção. Sabe aqueles irmãos que vocês estão angustiados que partiram? Vocês vão se encontrar com ele. Mas ele fala aqui que nós estaremos com o Senhor para sempre. O mais maravilhoso aqui é que nós desfrutaremos de uma comunhão eterna com Deus. Tanto com aqueles que partiram com Cristo, mas também, acima de tudo, com o Senhor. É isso que vai dizer em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaram. Então você percebe que a vida eterna, eu já tenho falado sobre isso, não é rua de ouro, não é estar lá somente que a gente não vai morrer, não vai ter dor. A vida eterna é uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A vida eterna é um relacionamento com Ele. E é por isso que Ele fala, nós estaremos com Ele nessa perfeita comunhão por toda a eternidade. Amém? E é isso que Ele vai dizer no versículo 18, então. Depois de Ele falar dessa maravilha, que aqueles que morreram, eles vão ressuscitar, eles já estão com o Pai, e nós vamos ser transformados para se encontrar com Ele nos ares e estar com Ele aí para todos sempre, desfrutando dessa comunhão perfeita. Ele fala no versículo 18, console-se uns aos outros com essas palavras. Então o apóstolo Paulo ele quer trazer a segunda vinda de Cristo e mostrar desse verdadeiro dia que nós devemos aplicar isso na nossa vida. Possivelmente não todos aqui estavam sofrendo essa angústia, por isso que ele fala, console-se uns aos outros com essas palavras. Aqueles que já partiram, e provavelmente talvez partiriam mais pessoas enquanto Jesus não voltasse. Nós sabemos que Jesus não voltou, mas ele fala que nós devemos pegar essas palavras e consolar. Nós vamos falar um pouco mais disso no final, que Paulo vai repetir essa palavra aqui, amém? E aí agora Paulo aqui, queridos, ele vai no capítulo 5, no versículo 1 ao 2, e Paulo agora ele vai falar a respeito do tempo que Jesus voltará. Parece que esse aqui era uma outra curiosidade que estava havendo, não somente a respeito daqueles que já partiram, o que aconteceu com esses irmãos, mas também eles queriam saber o tempo, ou estavam curiosos, ou ansiosos que Jesus vai voltar, mas quando vai voltar? E agora? Eles não tinham dúvida que Jesus voltaria, eles não tinham dúvida, nós sabemos disso, que eles tinham uma esperança. Mas aí parece que havia uma inquietação, e por isso que o apóstolo Paulo no versículo 1 e 2 ele vai dizer, irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisaremos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então a Bíblia aqui, querido, ela não vai nos revelar o momento exato que Jesus vai voltar. Muitos no afã de querer saber que dia exato, mês, ano, enfim, Jesus fosse voltar, pessoas cometeram erros grotescos, tentando mapear, fazer contas, pegar profecias e juntar com outras e tentar estabelecer a volta de Cristo. Eu já ouvi que Jesus voltaria em anos passados. Você já ouviu falar sobre isso? Minha mãe na época, né, ela falava para mim que de 1000 chegará, mas 2000 não passará. Eu morria de medo, eu não era convertido. Eu ficava morrendo de medo. Eu estava lá em 1999 já para chegar 2000. Eu falei, vai vir um apocalipse, um Armagedon ou algo parecido. E nós vemos esses profetas aí, né, querendo trazer, Jesus vai voltar nessa data, porque se você somar lá o livro de Daniel com outro livro, não sei do que, e eles vão tentando, mas a Bíblia é clara, não fala o dia exato que ele voltará. E aí o que ele fala aqui, que ninguém pode saber, porque o dia do Senhor ele virá como um ladrão. E é interessante a gente pensar no ladrão, né, porque ladrão não vai te mandar um aviso prévio. Ele vai ligar lá, Eliette, então, comprou casa aí, né, tal. Estamos indo aí na sua casa, hein, fica esperto, hein. E agora você imagina, né, um ladrão não vai fazer isso. Ele simplesmente vai aparecer e vai te abordar. Né? Você já viu aqueles vídeos, você tá na internet lá, e aqueles roubos que o fulano tá no sinal assim, o celular, passa o ladrão, só pega, ele não avisa.
Simplesmente eles pegam, saem correndo e vai embora. Ele fala, virá como ladrão à noite. Esse é o dia do Senhor, ele virá de maneira o quê? Repentina. Jesus já havia falado sobre isso ao instruir os seus discípulos em Mateus capítulo 24, do versículo 43 ao 44. Olha o que vai dizer o Senhor Jesus lá, Mateus 24, do 43 ao 44. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ele trata aqui de maneira detalhada. Ele fala assim, olha, se o dono da casa soubesse que hora, no momento que ele viesse, ele montava a guarda ali e nem dormia. Para quê? Para não ser roubado, para sua casa não fosse arrombada. Assim também nós devemos estar preparados, vigiantes, montar guarda. Porque ele fala aqui, porque o Filho do Homem virá numa hora que menos esperamos. E é isso que ele vai fazer aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo, para falar a respeito desse juízo do dia do Senhor que ele virá, versículo 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum que escaparão. Aqui é um detalhe, ó, como disseram, quando eles estiverem dizendo paz e segurança, a ideia é, eles estão tranquilos. É aquela sensação de paz, está tudo seguro, não vai acontecer nada, né? E esse eu acho que é o mais perigoso, né? Para tudo, quando você se sente seguro demais. Nós que estamos aqui na empresa, quando você pega a habilidade no serviço, é a hora que sai furioso, né? Quando você está aprendendo, você não, aqui o cacuninha aqui, né? O checo e vira a peça. Mas depois você pega a segurança, passa chiclete e vai. Aí o chefe vem e fala, ó, saiu lá uma peça com defeito. Você fala, não, saiu não. Saiu aqui, vem aqui, mostra lá. Rapaz, mas que hora que foi isso? Segurança demais, né? A gente fica ali, perde a concentração porque a gente confia demais. E quando ele fala aqui, quando as pessoas disserem paz e segurança, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada, aí ele fala, aí virá destruição. Olha que interessante, quando nós vamos ver lá a respeito de 2 Pedro capítulo 3, olha o que diz lá. 2 Pedro capítulo 3, 10 diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Olha só, o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão, será uma destruição repentina. Algo acontecerá quando ele vai vir como um ladrão que as pessoas menos esperam que ele estará chegando, e ele fala aqui que a destruição virá. E é interessante, e eu estava lendo, eu estava meditando sobre isso, e lendo, sério irmãos, meu coração ficou angustiado. Apesar de eu crer nessa esperança, apesar disso, eu fiquei imaginando, Senhor, terrível é cair nas tuas mãos. Porque a Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra, quem vai ser por você? Não há ninguém que possa. Por isso que ele fala, ele virá e a destruição virá de repente sobre a vida daqueles que estão desapercebidos, como dores de parto a uma mulher grávida. Sabe a mulher, ela está grávida, ela sabe que vai dar luz, ela sabe que pode ser aquela semana, mas ela não sabe o momento exato que a contração virá. Vocês já tiveram essa experiência? A Regina, né, a gente teve 3 filhos, a gente sabia que, mais ou menos no mês tal, que não sei o quê, mas você não sabe o momento exato que a contração vem. E quando a contração vem é porque vai nascer. É isso que ele está falando aqui. É inevitável, quando os homens estiverem ali, essas contrações virão. Quais são as contrações? A destruição virá. E aí ele fala aqui de que de modo nenhum escaparão. É a mesma coisa, é inevitável, quando a contração vem, o filho vai nascer. Não adianta, a contração ela pode começar um pouquinho, ela vai se intensificando, intensificando, mas o filho vai vir, vai ser inevitável. A mesma coisa ele fala aqui, olha só, a destruição virá e de modo nenhum escaparão. Abra comigo Apocalipse capítulo 6, olha o que vai dizer lá. Apocalipse 6, do versículo 15 ao 17. Vou pedir essa leitura para Dani. Apocalipse 6, do 15 ao 17, irmã Dani, se você achou, por favor. Então os reis da terra, os governantes, os generais,
os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-no da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Uau. Isso aqui é uma visão que foi dada ao apóstolo João na ilha de Patmos, onde ele está avistando aquilo que viria. O que estava descortinando para ele Jesus Cristo naquela revelação é: fiquem firmes, a destruição virá sobre o ímpio. Ou seja, tudo vai sair bem. Vem essa destruição, depois ele vai falar do que acontecerá, mas ele fala assim, ó, ele vai começar aqui a selecionar os reis, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, escravos e livres, ou seja, toda a classe social daqueles que não se encontram em mim. Eles dirão assim, olha o que eles vão dizer aqui: se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas e gritavam às montanhas e rochas: caiam sobre nós. Eles estavam ali de alguma maneira buscando esconder-se, de alguma maneira tentando tirar a própria vida, mas não poderiam chegar àquele dia. E aí ele vai dizer ali no versículo 17: pois chegou o grande dia da ira deles, que é do Cordeiro e daquele que está sentado no trono, e quem poderá suportar? Eu gostei da versão da Dani no final do versículo 17. No final do versículo 17, irmã Dani. Apocalipse 6, quem poderá sobreviver? Quem poderá escapar? Quem poderá sobreviver? Quem poderá suportar? Ou seja, de alguma maneira o que ele diz aqui para nós é que eles não escaparão desse grande dia. Esse é o dia do Senhor. Quando se refere ao dia do Senhor da Bíblia, é o dia de juízo. Quando você vai ler o Antigo Testamento, fala que o dia do Senhor viria, é a respeito desse grande dia, onde ele vai derramar a sua ira. E ele fala que esse dia chegará, mas nós não sabemos como. Ele está falando, olha só, esse dia vai vir como ladrão. Mas ele vai falar aqui para nós, olha o que ele vai dizer no versículo 4 e 5, se você saiu de lá. Apesar desse dia vir, olha o que ele vai dizer aos cristãos: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha só, mas para vocês não. Vocês são filhos, não são filhos das trevas, para que esse dia não surpreenda vocês. Qual é a ideia do significado aqui? É que nós somos filhos da luz, filhos do dia. É porque o Senhor nos resgatou das trevas. Essa aqui é uma imagem daqueles que nós estávamos nos reinos das trevas, nós éramos ímpios, incrédulos, mas Ele nos transportou para o reino de luz. Nós somos agora filhos da luz. E pois é como se tivesse dito para nós aqui que nós fomos iluminados pelo Senhor. Antes nós estávamos nas trevas. Por isso que ele diz aqui que nós não devemos ser como esses que estão nas trevas, para que o dia não nos surpreenda. E ele diz aqui: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos filhos da noite nem das trevas. Versículo 6 e versículo 7, olha o que ele vai dizer aqui: portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Em vez aqui dos Tessalonicenses aqui estarem curiosos e questionando qual seria o dia do Senhor, esse grande dia, Paulo exorta para que eles ficassem preparados. A ideia não é o dia que você tem que saber, a ideia é de como você precisa esperar, aguardar esse dia. O ladrão vem, como você deve estar preparado, porque ele não avisa. Ou seja, você deve estar alerta todo o tempo, assim como você não pode vacilar em qualquer cidade, até no Japão, né? Não pode deixar muita porta aberta hoje em dia, né? Você precisa estar seguro, porque ele não vai mandar aviso para você. Os cristãos são aqueles que andam preparados. Ele fala que nós devemos ser aqui, a ideia, vigilantes. Estejamos atentos e sejamos sóbrios. A ideia de sóbrio aqui, queridos, é não se deixar levar pelas circunstâncias ou pelos prazeres deste mundo. A ideia de sóbrio é aquela ideia de uma pessoa que se embriaga, né? Não se embriaga e perde a sua consciência e deixa se levar. Uma pessoa, quando está sóbria, ela consegue ter os seus reflexos naturais. Ela consegue pensar, ela consegue raciocinar. A pessoa que está embriagada, não. Ela perde o seu sentido, perde os reflexos. Por isso que é proibido, né, dirigir embriagado, porque você não está 100% natural. E a ideia aqui que nós venhamos estar sóbrios é que nós não venhamos ser embriagados pelas circunstâncias da vida. Aquele contexto era um contexto difícil, e aquilo poderia tomar a mente deles, e eles não conseguirem mais pensar a respeito disso, ou até mesmo os prazeres, falsos prazeres dessa vida. A ideia aqui de sóbrios é domínio próprio,
autocontrole, lucidez. É você ter domínio próprio, autocontrole e lucidez. Ou seja, em outras palavras, não deixar-se influenciar nem pelas circunstâncias e nem pelas paixões dessa vida. Nós devemos esperar alertas sóbrios, tendo a consciência de que isso acontecerá. Amém? Aí ainda ele vai dizer aqui, como então nós podemos viver de maneira sóbria? Então ele vai dizer para nós, a partir do versículo 8 e versículo 9, como então nós devemos viver de maneira sóbria, esperando enquanto esse dia não vem. Ele vai dizer aqui no versículo 8, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, então olha só o que ele vai dizer aqui, como que nós devemos esperar de maneira sóbria. Ele vai usar aqui uma figura da couraça e o capacete como instrumentos de defesa. Nós que já passamos em Efésios, nós vimos ali os instrumentos de defesa, onde o apóstolo Paulo vai falar ali em Efésios de único instrumento de ataque era a espada, que era a palavra de Deus. Aqui mesma coisa, como nós vamos nos manter sóbrio? Ele vai traçar aqui um instrumento de defesa, quais aqueles guardas eles usavam naquele tempo. E a couraça era uma espécie de colete, nós não temos nada parecido. Eu acho que o mais perto hoje é o colete à prova de bala, que ele protege na frente e protege atrás. Então a couraça era mais ou menos isso, só que ela era de couro, às vezes tinha um laminado de uma espécie de metal no meio, porque não poderia ser muito pesado, né? Então se uma espada ou uma lança atravessasse, ela amortecia, ela não chegava, se chegasse era só uma ferida, mas não penetrava. E ela era para proteger os órgãos vitais, né? Coração, algum tipo de órgão vital. Então essa couraça, ela era colocada ali. E o capacete, nós já sabemos, né? Quando o golpe é na cabeça, pode ser fatal, né? Para qualquer golpe, dependendo da força que se bate na cabeça, poderia ser fatal. E ele fala aqui, nós devemos se vestir da couraça e do capacete. Então ele vai dizer aqui, em outras palavras, que nós devemos, queridos, tomar posse e viver à luz daquilo que nós já recebemos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele não está falando aqui que nós viemos nos prevenir com aquilo que receberemos, mas com aquilo que já recebemos. Essa é a vida cristã. Primeiro ele te introduz numa vida para que você possa viver aquela vida. Então nós vivemos, é claro que à luz daquilo que ainda virá, sim, mas nós vivemos também naquilo que já recebemos, amém? Essa é a vida cristã, primeiro indicativos daquilo que ele fez por nós. Então a fé, o amor e a esperança são apenas manifestações daquilo que Deus já fez por nós. Fé, amor e esperança são apenas manifestações daquilo que Deus já fez por nós. E o encorajamento aqui do apóstolo Paulo é justamente nisso. Com base naquilo que Deus já fez por você, essa é a sua defesa. Primeiro fé, ensinando você a confiar nele. O amor é a manifestação da fé. E a esperança é a expectativa de que Cristo voltará, amém? E aí ele vai dizer no versículo 9, encorajando aqueles a permanecerem sóbrios ali, firmes, dizendo aí no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para quê? Para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa viva esperança, queridos, é saber que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Você começa a ver a doutrina da predestinação aqui? Que Deus aqui antes da fundação do mundo nos predestinou, não para a ira, mas para a salvação. Olha só a nossa glória aqui, olha a nossa esperança, é saber que Ele não vai nos destruir, mas Ele nos predestinou para uma salvação. É o que ele vai falar lá, interessante, Paulo vai dizer lá no capítulo 1, versículo 4, eu vou pedir para o Daniel ler para mim rapidamente. Ele já falou isso lá e ele reforça isso aqui. Capítulo 1, versículo 4, Daniel, por favor. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Que Ele os escolheu. E por que Paulo sabia que eles haviam escolhido? Está se referindo a Deus. Sabemos, irmãos amados, que Ele vos escolheu, porque eles receberam aquela palavra como palavra de Deus. Eles estavam respondendo à chamada do Evangelho. Como eu sei que Deus me escolheu? Quando eu realmente pego aquela palavra, acredito nela e começo a vivê-la. A palavra estava criando frutos, transformando aquelas vidas. Então Paulo olhou na evidência e falou assim, vocês são eleitos de Deus, porque vocês estão recebendo essa palavra por meio do Senhor Jesus Cristo e não nós.
Então a ideia aqui, queridos, para nós, é porque Deus nos predestinou antes, não para a ira, mas para a salvação. A nossa esperança, a motivação de encorajamento é olhando para trás. A vinda acontecerá. Então, em vez de vocês ficarem especulando quando acontecerá, o que está acontecendo com aqueles que já partiram, não. Fiquem seguros naquilo que Deus já fez para vocês. E aí, Paulo conforta o coração deles para mostrar que o dia o Senhor virá. E Ele destruirá, mas não destruirá vocês, porque vocês não foram destinados para a ira. Mas somente aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, amém? Essa é o nosso encorajamento, esse é o alívio para nós, essa é a esperança que nós temos. E queridos, é interessante que ele fala que esse destino para nós não foi por nenhum mérito, não é porque somos bons, não é porque Deus olhou para nós e viu assim, esse aqui vai para a direita porque ele vai agir de boas obras, um bom menino, não. Ele fala simplesmente no final do versículo 9 que é por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então essa única esperança que nós temos é em Jesus Cristo. É por causa dele, não é porque nós somos bons. Por isso que ele fala por meio de Jesus Cristo. No versículo 10 ele vai especificar isso, dizendo assim: ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a ele. Olha só, independente, queridos, se nós vamos partir antes da volta de Cristo, independente se nós vamos estar vivos, então ele quer dizer, quer vivamos ou morramos, em outras palavras, ele morreu, Jesus Cristo não nos destinou para a ira, mas para a salvação, para que nós vivêssemos unidos a ele. Eu gosto daquele texto maravilhoso que diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? E entre eles está a morte. Porque eu acho que o pior que o ser humano pensa em acontecer nessa vida é a morte, não é assim? Porque às vezes você perde uma perna, são tragédias essas coisas. Mas quando traz a morte, por isso que fala, a esperança é a última que morre, né? Porque acha que a esperança vai acabar na morte. Mas para nós não. Ele fala, quer você morra ou quer você fica vivo, Jesus Cristo morreu para que você vivesse unido a Ele. Então se você está em vida e você crê em Jesus, você está unido a Ele, amém? E se você morrer ou qualquer outro cristão que morrer, isso não vai separar você dele. Você continua unido a Ele, amém? Então quer vivamos ou morramos, nós vamos estar unidos a Jesus Cristo. Porque somos bons? Não, porque Cristo morreu. Porque Deus quis assim, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos destinou para a salvação em Cristo Jesus e não para a ira. Por isso que vocês devem viver não dessa maneira ansiosos, não desapercebidos, mas vigiantes, sóbrios, com esse entendimento que Ele vai voltar. E não importa quando Ele volte, importa que você está unido a Ele. Amém? Essa é a glória do cristão. Então não importa onde você está, não importa se você vai partir daqui, queridos, isso é confortador. Isso é confortador porque a morte muitas vezes nos assusta, mas quando você está em Cristo Jesus, você sabe que nem isso pode te assustar mais. Você é uma promoção para o cristão. E aqueles que morrem em Cristo Jesus é uma alegria, não porque eles vão nos deixar, é uma alegria porque nós sabemos aonde vamos encontrar aqueles homens ou mulheres, entes queridos, um dia, amém? E essa é a importância de nós sabermos, queridos, em saber aonde está a nossa vida. Porque você pode viver uma vida abundante aqui nessa terra e morrer sem Cristo Jesus. E eu quero falar para você, se você é essa pessoa que... Nós temos pessoas que ouvem as nossas transmissões mesmo via internet. Eu quero dizer que não há esperança nenhuma para você. Se você não está em Cristo Jesus. E você pode ter uma vida gorda, abundante, viver sonhos, viagens, o que for aqui. Mas se você morrer, eu quero falar para você, se você não está em Cristo Jesus, você não tem nenhuma esperança. Mas você pode viver uma vida de perseguição, uma vida, humanamente dizendo, desgraçada aqui. Mas se você está em Cristo Jesus, você é o mais feliz de todos os homens. Amém? Por isso que o texto que ele leu de Coríntios, 1 Coríntios 15, dizendo se a nossa esperança, se Cristo morreu e a nossa esperança se limita aqui, nós somos os mais dignos de compaixão. Porque a vida aqui não é fácil, queridos. E por mais que você viva uma vida abundante, falando por alto hoje, o homem vive até os 75, 80, o estilo de vida que nós vivemos hoje. Na correria do dia a dia, o alimento que a gente come nos dias de hoje, a gente não vai viver muito. Se a nossa expectativa é entregar a nossa vida a Cristo, sofrer injúria, negação nesse mundo, mortificação do corpo para viver 80 anos, miséria. Não, Ele morreu para nos dar uma vida eterna, para que nós vivêssemos unidos
a Ele, amém? E o consolo aí que ele diz no versículo 11, ele vai fechar dizendo assim: por isso, tudo que eu tenho dito a vocês, exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então ele quer trazer para a prática. Se você já tem um entendimento dessa verdade, seja um instrumento para consolar o outro. Então console-se uns aos outros, porque não é fácil, queridos. A tristeza vem. A tristeza acontece no nosso coração, e quando pode sim acontecer de um dos entes queridos nosso partir, mas olha, vai até o irmão e fala para ele: morreu em Cristo Jesus? Tem esperança, irmão. Olha só, seja consolado por essa verdade. Olha só, nem a morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ele fala também: edifique-se uns aos outros. Porque tem pessoas que andam sem esperança. Tem pessoas que andam como se não conhecessem a Jesus. Como se falasse que crê na sua morte e ressurreição, mas não crê que Jesus vai nos ressuscitar. Não crê que o poder dele é suficiente para nos dar a vida eterna. Exorte para que eles andem de maneira sóbria também. Porque às vezes fala que crê em Jesus, já que não vai voltar, ninguém sabe o dia, começa a viver desapercebido. Ele fala: não, console, mas também exorte uns aos outros, como vocês já estão fazendo, amém? Eu quero terminar com algumas aplicações aqui. A primeira delas é que a morte não tem a última palavra, amém? Amém. A morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é consolador, isso é encorajador. Isso não nos deveria manter uma vida apática, mas muito pelo contrário, viver de maneira intensa nessa terra para que o nome do Senhor se fizesse conhecido. Levar a esperança a essas pessoas que não têm esperança. Se você é uma pessoa que tem esperança e crê nessa verdade, que você seja um instrumento de Deus para levar essa verdade àquelas pessoas que andam abaladas e sem esperança, amém? Da mesma maneira que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também vamos crer, queridos, temos que crer que também aqueles que morreram com Jesus ressuscitarão na segunda vinda de Jesus Cristo, amém? Amém. Para aqueles que estão em Jesus Cristo. E aí ele fala também aqui, a segunda aplicação: Cristo voltará repentinamente, o dia do Senhor ele virá como ladrão à noite, e a destruição ela virá sobre aqueles que não estão em Jesus Cristo, e de modo nenhum escaparão. E a minha palavra é para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como eu tenho falado. Você precisa de uma esperança. Se você morrer, se você partir a qualquer momento dessa vida, eu quero falar que não tem esperança para você. Mas se você está em Jesus Cristo, se você se arrepende do seu pecado, se você coloca diante dele, crendo que ele é seu único Salvador e suficiente Salvador, você pode alcançar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas saiba de uma coisa: a destruição ela virá sobre aqueles que não estão nele. E que nós venhamos viver uma vida sóbria, queridos. Vivamos uma vida aí como filhos da luz, amém? Não desapercebidos, não se deixamos tomar por essas circunstâncias da vida, pelos desejos desenfreados, pelos falsos prazeres que esse mundo tem oferecido para nós. Vivemos de maneira sóbria, esperando aquele grande dia, nos revestindo da fé, do amor e da esperança da salvação. Continue acreditando nele, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Continue manifestando o amor que ele derramou no seu coração, sendo o instrumento de Deus para consolo e edificação do corpo de Cristo. E também se mantenha firme na esperança da salvação. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, eu quero fazer isso de pé.